Um segredo, mantido às 7 chaves, foi deliberadamente ocultado da humanidade por quase 2 milênios. Um método de oração tão poderoso que as elites, os detentores do poder, moveram céus e terras para que jamais chegasse às suas mãos. Hoje, você vai desvendar o que os textos perdidos dos essênios revelam sobre a verdadeira forma como Jesus orava e por que essa prática foi sistematicamente varrida dos ensinamentos cristãos tradicionais que nos foram legados. Imagine por um instante que tudo o que você aprendeu sobre oração não passa de uma fração da verdade, que existe uma dimensão perdida, uma chave mestra capaz de redefinir por completo sua experiência espiritual. Os manuscritos descobertos nas cavernas do Mar Morto não são meras relíquias históricas. São portais para uma sabedoria capaz de revolucionar sua vida espiritual de formas que você jamais sequer ousou imaginar. Por séculos, estudiosos e arqueólogos vasculharam o tempo em busca de evidências capazes de desvendar os ensinamentos originais de Jesus. Mas quando enfim essas evidências vieram à luz, algo insólito ocorreu. Muitas dessas descobertas foram prontamente subtraídas do acesso público, trancafiadas em cofres de instituições que, claramente, preferem manter certos conhecimentos longe do cidadão comum. Por que tamanha censura? O que há de tão subversivo nesses textos que despertam um pavor tão visceral nas estruturas de poder estabelecidas? A chave para tudo isso reside numa comunidade espiritual que floresceu mais de 200 anos antes do nascimento de Jesus. Os essênios não eram apenas mais um grupo místico. Eram os guardiões de conhecimentos ancestrais sobre os mecanismos mais profundos da realidade, sobre como a consciência humana pode interagir com as forças invisíveis que orquestram o universo. E Jesus, segundo as evidências que vamos esmiuçar hoje, não apenas conhecia esses ensinamentos, mas os dominava com uma maestria capaz de reescrever por completo a história da humanidade. Quando você compreende verdadeiramente como os essênios ensinavam a arte da oração, percebe que não se trata apenas de pedir ou agradecer a uma força superior. Trata-se de um processo científico e espiritual ao mesmo tempo, uma tecnologia da consciência que permite alinhar sua frequência interna com as leis universais que regem a manifestação da realidade. É por isso que os milagres atribuídos a Jesus não eram violações das leis naturais, mas demonstrações perfeitas de como essas leis realmente funcionam quando aplicadas com conhecimento e precisão cirúrgica. Os textos essênios descrevem métodos específicos de preparação mental, emocional e energética que precedem qualquer oração verdadeiramente eficaz. Eles entendiam que a mente dispersa e o coração dividido são incapazes de gerar a coerência necessária para que a oração transcenda o nível das palavras vazias e se torne uma força real de transformação. Por isso, desenvolveram técnicas sofisticadas de purificação interior, não por um moralismo religioso, mas por uma necessidade prática. Apenas uma consciência limpa e focada pode acessar os estados elevados, onde a oração se torna verdadeiramente poderosa. O que mais impressiona nos manuscritos é a descrição detalhada de como Jesus se preparava antes de seus momentos de oração mais intensos. Não eram simples pausas para reflexão, mas verdadeiros rituais de alinhamento energético, onde ele utilizava técnicas específicas de respiração, visualização e concentração mental que os essênios haviam preservado por gerações. Essas práticas não eram superstições primitivas, mas métodos baseados em uma compreensão profunda de como a consciência humana pode influenciar diretamente a estrutura da realidade física. Pesquisas recentes em neurociência e física quântica começam a validar cientificamente o que os essênios já sabiam há milênios. A consciência focada e coerente tem o poder de colapsar possibilidades quânticas em realidades específicas. Quando Jesus multiplicava pães, curava enfermos ou transformava água em vinho, ele estava demonstrando princípios que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Os essênios chamavam isso de a lei da manifestação consciente, e seus textos contêm instruções precisas sobre como aplicar essa lei através de métodos específicos de oração. Mas aqui está o aspecto mais perturbador de toda essa história. Quando os primeiros líderes da igreja cristã institucional tiveram acesso a esses ensinamentos,
tomaram uma decisão consciente de suprimi-los. Não porque eram falsos ou perigosos, mas porque eram verdadeiros demais. Uma população que domina os verdadeiros métodos de oração não precisa de intermediários religiosos, não depende de instituições para acessar o divino, não aceita passivamente doutrinas que limitam seu potencial espiritual. É uma população empoderada espiritualmente, e isso representava uma ameaça direta ao controle exercido pelas estruturas de poder da época. Se você está assistindo a este vídeo, é provável que sinta em algum nível que existe algo mais profundo esperando para ser descoberto em sua jornada espiritual. Se ressoa com a sensação de que os métodos convencionais de oração, embora sinceros, parecem limitados em comparação com o potencial que intuímos existir, então você está pronto para conhecer o que os textos essênios realmente ensinam. Se você sente que sua vida espiritual poderia ser mais transformadora, mais tangível, mais conectada com resultados práticos e mensuráveis, então precisa entender por que esses ensinamentos foram escondidos e como você pode começar a aplicá-los hoje mesmo. Os essênios emergiram como uma comunidade espiritual distinta por volta do século II a.C., estabelecendo-se principalmente na região do Mar Morto, em um local que hoje conhecemos como Qumran. Mas, diferentemente de outros grupos religiosos da época, os essênios não eram apenas estudiosos das escrituras tradicionais. Eles eram investigadores ativos dos mistérios mais profundos da existência, dedicando suas vidas inteiras ao desenvolvimento de métodos práticos para acessar estados elevados de consciência e manifestar transformações tangíveis na realidade física. Estudos arqueológicos revelam que a comunidade de Qumran funcionava como uma verdadeira universidade espiritual, onde conhecimentos ancestrais eram preservados, estudados e refinados através de gerações de praticantes dedicados. Eles mantinham bibliotecas extensas não apenas de textos judaicos, mas de sabedorias originárias de tradições egípcias, persas, gregas e até mesmo de culturas mais distantes. Era um centro cosmopolita de conhecimento espiritual, onde as melhores técnicas de desenvolvimento da consciência de diversas tradições eram sintetizadas e aperfeiçoadas. O que torna os essênios únicos na história não é apenas o que eles preservaram, mas como eles aplicavam esse conhecimento. Seus textos descrevem métodos sistemáticos para o que eles chamavam de purificação da mente, alinhamento do coração e harmonização energética. Não eram conceitos abstratos, mas práticas específicas, com instruções detalhadas sobre postura corporal, padrões de respiração, sequências de visualização e técnicas de concentração mental. Era uma verdadeira ciência da consciência, desenvolvida através de séculos de experimentação e refinamento. E você precisa se inscrever neste canal agora mesmo, porque o que vamos revelar a seguir vai transformar completamente sua compreensão sobre o verdadeiro potencial da oração. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos segredos que estamos desenterrando sobre os ensinamentos perdidos que podem revolucionar sua vida espiritual. Cada vídeo que publicamos revela mais um pedaço desse quebra-cabeça milenar que foi deliberadamente fragmentado para manter você no escuro sobre seu verdadeiro poder espiritual. Os manuscritos descobertos em Qumran revelam que os essênios desenvolveram o que eles denominavam as 7 chaves da oração eficaz. Não eram simples diretrizes morais, mas tecnologias precisas da consciência que permitiam ao praticante sintonizar-se com o que eles chamavam de a frequência da manifestação. A primeira chave envolvia técnicas específicas de preparação física e mental, incluindo jejuns purificadores, banhos rituais de limpeza energética e períodos de isolamento em silêncio total. A segunda chave tratava do alinhamento emocional, onde o praticante aprendia a identificar e dissolver bloqueios emocionais que impediam o fluxo livre da energia espiritual. A terceira chave era talvez a mais revolucionária: o desenvolvimento da visão interior, uma capacidade de perceber realidades além do espectro físico normal. Os essênios ensinavam técnicas específicas de meditação que permitiam acessar estados de consciência onde as leis convencionais do espaço e tempo se tornavam maleáveis. Era nesses estados que a verdadeira oração acontecia, não como súplica dirigida a uma divindade distante, mas como participação consciente no processo criativo fundamental do universo.
As quarta e quinta chaves envolviam o que os textos chamam de ancoragem da intenção e amplificação da fé. Não se tratava de acreditar cegamente, mas de cultivar um estado de certeza baseado na experiência direta dos princípios espirituais em ação. Os essênios desenvolveram exercícios práticos, onde os iniciantes aprendiam a manifestar pequenas transformações na realidade física, construindo gradualmente a confiança e a habilidade necessárias para orações mais poderosas. A sexta chave revelava os segredos do timing cósmico, como sincronizar as orações com os ciclos naturais e energéticos que amplificam sua eficácia. Os essênios eram mestres em astronomia e astrologia, não por superstição, mas porque entendiam que o universo opera através de padrões rítmicos precisos. Saber quando orar, assim como saber como orar, era fundamental para maximizar os resultados. A sétima e última chave era talvez a mais misteriosa: a técnica da oração sem palavras. Os textos descrevem estados de comunhão direta onde a consciência do praticante se dissolvia temporariamente na consciência universal, permitindo uma comunicação que transcendia completamente a linguagem verbal. Era nesses momentos que os milagres mais extraordinários se manifestavam, porque a separação entre o orador e o universo simplesmente deixava de existir. Evidências históricas sugerem que Jesus não apenas conhecia esses ensinamentos, mas os havia dominado de forma excepcional. Sua capacidade de entrar em estados profundos de meditação, de perceber as necessidades espirituais das pessoas apenas olhando para elas, de manifestar curas instantâneas e transformações na matéria física, tudo isso corresponde exatamente às descrições dos textos essênios sobre os resultados esperados quando as 7 chaves são aplicadas com perfeição. Os evangelhos canônicos preservam ecos fragmentados desses ensinamentos, mas de forma tão diluída que sua verdadeira essência se perdeu. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não estava simplesmente transmitindo uma fórmula verbal. Estava introduzindo-os aos princípios básicos de uma tecnologia espiritual que ele havia aperfeiçoado através de anos de prática intensiva com os métodos essênios. O que faz esses ensinamentos ainda mais extraordinários é como Jesus os adaptou e universalizou para além dos círculos fechados dos essênios. Enquanto a comunidade do Mar Morto mantinha seus segredos rigorosamente protegidos, disponíveis apenas para iniciados que passavam anos em preparação, Jesus desenvolveu métodos para transmitir a essência dessa sabedoria, de forma que pessoas comuns pudessem compreender e aplicar. Investigações modernas dos manuscritos sugerem que Jesus criou uma espécie de versão simplificada das 7 chaves, preservando seu poder transformador, mas tornando-as acessíveis a pescadores, coletores de impostos, prostitutas e outros que nunca teriam acesso aos ensinamentos esotéricos tradicionais. A genialidade de Jesus residia em sua capacidade de ensinar através de parábolas que funcionavam em múltiplos níveis. Para os ouvintes casuais, eram histórias morais simples. Para aqueles com ouvidos para ouvir, continham instruções codificadas sobre como aplicar os princípios essênios de oração na vida cotidiana. A parábola do semeador, por exemplo, não era apenas uma lição sobre receptividade espiritual. Era um mapa detalhado dos diferentes estados de consciência necessários para que a oração produza frutos tangíveis. As sementes representavam as intenções plantadas através da oração, enquanto os diferentes tipos de solo descreviam os vários níveis de preparação mental e emocional que determinam se uma oração se manifesta ou não. Especialistas que analisaram os padrões linguísticos dos evangelhos descobriram que certas frases atribuídas a Jesus contêm estruturas sintáticas que aparecem nos textos essênios mais avançados. Quando Jesus falava sobre pedir e receber, buscar e encontrar, bater e ter portas abertas, ele estava transmitindo uma sequência técnica precisa para ativar os mecanismos espirituais que governam a manifestação. Não eram metáforas vagas sobre perseverança religiosa, mas instruções operacionais para uma tecnologia de consciência que poucos na época compreendiam completamente. Os textos essênios revelam que a oração eficaz requer 3 preparações fundamentais que Jesus incorporou em seus ensinamentos públicos. A primeira é o que eles chamavam de purificação do campo emocional.
Antes de tentar influenciar a realidade externa, o praticante deve alcançar um estado de paz interior genuína, livre de conflitos emocionais que poderiam distorcer ou bloquear a transmissão da intenção. Jesus traduziu isso em ensinamentos sobre perdão, amor aos inimigos e desapego às preocupações materiais, quando ele instruía seus seguidores a perdoar 70 vezes 7, ou a não se preocupar com o amanhã. Não estava promovendo uma postura passiva diante da vida, mas ensinando técnicas específicas para manter o campo energético pessoal limpo e receptivo. A segunda preparação envolvia o alinhamento com o que os essênios denominavam vontade cósmica. Isso não significava submissão cega ao destino, mas o desenvolvimento da capacidade de perceber e cooperar com as tendências evolutivas naturais do universo. Jesus demonstrava essa habilidade quando sabia exatamente o momento certo para cada ação, quando percebia as necessidades mais profundas das pessoas antes mesmo delas expressarem, quando escolhia palavras que tocavam o centro exato dos problemas espirituais de seus ouvintes. Essa sintonia fina com os ritmos universais é o que permitia que suas orações produzissem resultados que pareciam impossíveis para observadores externos. A terceira preparação, talvez a mais desafiadora, era o que os textos chamam de dissolução do ego separativo. Para que a oração funcione em sua máxima potência, a pessoa deve temporariamente transcender a identificação com sua personalidade limitada e se reconhecer como expressão consciente da mesma força criativa que move as estrelas e faz crescer as plantas. Jesus demonstrava essa transcendência quando falava com autoridade natural sobre verdades universais, quando suas palavras carregavam um poder que ia além de sua personalidade humana, quando sua presença por si só parecia alterar a atmosfera espiritual de ambientes inteiros. Fontes históricas preservam relatos de que Jesus frequentemente se retirava para locais isolados para praticar formas avançadas de oração que requeriam absoluto silêncio e concentração profunda. Esses períodos não eram simples momentos de reflexão religiosa, mas sessões intensivas onde ele aplicava as técnicas essênias mais sofisticadas para acessar estados de consciência que permitiam intervenção direta nos padrões energéticos subjacentes à realidade física. Era após essas sessões que frequentemente ocorriam os eventos mais extraordinários de seu ministério: curas instantâneas, multiplicação de alimentos, controle sobre elementos naturais. O método de oração que Jesus praticava em segredo não era baseado em súplicas verbais dirigidas a uma divindade antropomórfica distante. Era uma forma de comunhão direta com a inteligência organizadora do universo, uma tecnologia para participar conscientemente nos processos criativos fundamentais que governam a manifestação da realidade. Os textos essênios descrevem essa prática como respirar com o cosmos, um estado onde a consciência individual se sincroniza perfeitamente com os ritmos universais, permitindo que transformações aparentemente miraculosas ocorram através de princípios naturais que a maioria das pessoas desconhece. Investigações recentes sugerem que Jesus desenvolveu variações específicas dessa tecnologia espiritual para diferentes tipos de situações. Havia métodos para a cura física que envolviam a percepção direta dos padrões energéticos que sustentam a saúde corporal e técnicas para reconfigurar esses padrões quando necessário. Existiam abordagens para transformação emocional que operavam através da transmissão de frequências vibracionais capazes de dissolver bloqueios psicológicos e restaurar o equilíbrio natural da psique. Havia procedimentos para influenciar circunstâncias externas que funcionavam através da manipulação consciente das correntes de probabilidade que determinam como eventos se desdobram no tempo e espaço. Evidências apontam para o fato de que Jesus não apenas dominava essas técnicas individualmente, mas havia descoberto como combiná-las de formas que amplificavam exponencialmente seus efeitos. Quando ele orava, não estava aplicando um único método, mas orquestrando múltiplas tecnologias espirituais simultaneamente, criando campos de transformação tão poderosos que podiam alterar instantaneamente a estrutura da realidade local. Era essa maestria técnica, combinada com sua compaixão genuína e pureza de intenção,
que produzia os fenômenos extraordinários que testemunhas descreveram com uma mistura de admiração e perplexidade. O que mais impressiona nos registros essênios sobre as práticas secretas de Jesus é como eles revelam uma compreensão profundamente sofisticada da natureza multidimensional da realidade. Enquanto a maioria das tradições espirituais da época operava com conceitos relativamente simples sobre divindade e oração, os essênios haviam desenvolvido um mapeamento detalhado dos diferentes níveis de existência e dos métodos específicos necessários para interagir conscientemente com cada um deles. Jesus não apenas absorveu esse conhecimento, mas aparentemente o refinou de maneiras que surpreenderam até mesmo seus mestres essênios mais experientes. Os textos perdidos descrevem como Jesus descobriu que a eficácia da oração secreta dependia fundamentalmente da capacidade de acessar simultaneamente múltiplas dimensões da consciência. Não era suficiente simplesmente aquietar a mente ou concentrar a atenção. Era necessário aprender a operar a partir de um estado de ser que transcendia completamente as limitações da percepção ordinária. Esse estado, que os essênios chamavam de respiração cósmica, envolvia uma sincronização tão profunda com os ritmos universais que a distinção entre orador e cosmos simplesmente desaparecia. Nesse estado, Jesus não orava para o universo, ele orava como o universo. Suas intenções tornando-se expressões diretas da vontade criativa fundamental. Investigações indicam que Jesus desenvolveu técnicas específicas para entrar rapidamente nesse estado transformado de consciência, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Enquanto outros praticantes precisavam de horas de preparação em ambientes controlados, Jesus podia acessar instantaneamente esses níveis profundos de comunhão cósmica, mesmo no meio de multidões, ou durante situações de extremo estresse. Essa habilidade não era resultado de talento natural, mas de anos de treinamento intensivo com mestres essênios que haviam preservado técnicas desenvolvidas ao longo de séculos de experimentação espiritual. Jesus havia aperfeiçoado métodos para usar a respiração, o movimento e o som para catalisar essa entrada em estados alterados de consciência, transformando seu próprio corpo em um instrumento de manifestação divina. Um jogo de corpo sutil. A concentração visual e a modulação da atenção de um jeito que criava, quase que instantaneamente, as condições internas necessárias para uma oração transformadora. O que torna essas descobertas particularmente fascinantes é a maneira como elas revelam que Jesus compreendia a oração como uma ciência precisa e não como uma atividade religiosa vaga. Os textos essênios guardam descrições detalhadas de como ele analisava cuidadosamente as condições energéticas presentes em qualquer situação antes de decidir qual abordagem específica seria a mais eficaz. Para curas físicas, ele primeiro diagnosticava os padrões vibracionais que estavam gerando o desequilíbrio, para então aplicar frequências específicas, por meio de sua oração, a fim de restaurar a harmonia natural. Para transformações emocionais, ele identificava os nós psíquicos subjacentes e empregava técnicas cirúrgicas para desatar essas amarras, permitindo que o fluxo natural de bem-estar voltasse a correr livremente. Fontes históricas narram que Jesus frequentemente virava à noite praticando variações avançadas dessas técnicas, testando seus limites e desvendando novas possibilidades. Ele havia compreendido que o método de oração secreta dos essênios era apenas a ponta do iceberg para potenciais muito maiores. Por meio de uma experimentação sistemática, ele desenvolveu abordagens para influenciar padrões climáticos, para se comunicar telepaticamente a longas distâncias, para acessar informações sobre eventos remotos no tempo e no espaço. Essas não eram meras manifestações sobrenaturais aleatórias, mas aplicações rigorosas de princípios científico-espirituais que ele havia dominado com estudo e prática intensivos. Especialistas descobriram que Jesus tinha identificado conexões diretas e específicas entre estados internos de consciência e fenômenos externos observáveis. Ele tinha o domínio exato de como modular sua respiração para criar ressonâncias que afetavam o crescimento de plantas. Entendia como usar padrões específicos de concentração mental para influenciar o comportamento de animais. Havia mapeado as frequências vibracionais que podiam acelerar processos de cura
ou retardar processos de deterioração. Esse conhecimento não tinha nada de místico no sentido vago do termo, mas representava uma compreensão prática de leis universais que a ciência moderna está apenas engatinhando para redescobrir. O que mais salta aos olhos nos registros é a forma como Jesus integrava essa tecnologia espiritual de ponta com uma compaixão genuína e profunda sabedoria sobre a natureza humana. Ele não usava essas técnicas para impressionar ou controlar, mas sempre a serviço do bem-estar e do crescimento espiritual daqueles ao seu redor. Os textos essênios frisam a todo momento que Jesus considerava o poder transformador da oração secreta como uma responsabilidade sagrada, jamais como um trampolim para ganhos pessoais ou dominação. Essa pureza de intenção, aliada à sua maestria técnica fora do comum, criava uma ressonância particular que amplificava de forma dramática a eficácia de suas práticas. Pesquisas indicam que Jesus havia descoberto algo que nem mesmo os mestres essênios mais tarimbados compreendiam por completo: como usar a oração secreta não só para gerar transformações passageiras, mas para fincar mudanças permanentes na estrutura mais profunda da realidade. Suas intervenções não se limitavam a alterar circunstâncias superficiais, mas modificavam os padrões causais mais elementares que determinam como eventos se desenrolam ao longo do tempo. Isso explica por que pessoas curadas por Jesus frequentemente experimentavam transformações que transcendiam a mera eliminação de sintomas específicos. Suas vidas inteiras eram rearranjadas de maneiras que abriam portas para possibilidades totalmente novas de crescimento e realização. Os manuscritos perdidos revelam que Jesus desenvolveu métodos para ensinar versões mais acessíveis dessas técnicas aos seus discípulos mais próximos, embora, ao que parece, nenhum deles tenha atingido o mesmo patamar de maestria que ele. Ele compreendia que essas práticas exigiam não apenas um treinamento técnico apurado, mas uma transformação basilar da personalidade que varresse por completo as motivações egocêntricas. A oração secreta dos essênios funcionava através de princípios que eram incompatíveis com ambições de poder pessoal ou a busca por reconhecimento social. Somente quem tivesse transcendido por completo essas motivações poderia acessar os níveis mais profundos de eficácia transformadora. O poder transformador das práticas secretas de oração desenvolvidas por Jesus gerou ondas de impacto que reverberaram muito além de sua presença física imediata. Pesquisas apontam que as comunidades que tiveram contato direto com seus ensinamentos experimentaram mudanças sociais e espirituais que perduraram por gerações. Não se tratava apenas de grupos inspirados por uma bela mensagem, mas de comunidades inteiras que haviam aprendido a aplicar princípios práticos para a transformação coletiva. Os textos essênios guardam relatos pormenorizados de como Jesus instruía grupos inteiros a coordenar suas práticas de oração, de modo a criar campos energéticos amplificados. Esses campos coletivos conseguiam influenciar padrões climáticos locais, turbinar a produtividade agrícola e até mesmo alterar as dinâmicas sociais de comunidades inteiras. Especialistas descobriram que Jesus havia identificado correlações específicas entre práticas espirituais coordenadas e transformações palpáveis no mundo físico. As técnicas que ele desenvolveu para trabalho em grupo representavam um salto evolutivo significativo em relação às práticas individuais tradicionais dos essênios. Enquanto os métodos comunitários essênios visavam principalmente a purificação pessoal e a harmonia grupal, Jesus havia descoberto como empregar a sinergia coletiva para gerar mudanças que se manifestavam no mundo físico de maneiras objetivamente observáveis. Estudos sugerem que ele compreendia princípios de ressonância coletiva que permitiam a grupos em sincronia criar efeitos exponencialmente maiores do que a soma de seus esforços individuais. Não se tratava de fenômenos vagamente místicos, mas de aplicações rigorosas de leis naturais que operavam através de mecanismos específicos e reproduzíveis. Os registros remanescentes indicam que Jesus ensinou suas comunidades a estabelecer ciclos regulares de prática coletiva que gradualmente transformavam a qualidade energética de regiões geográficas inteiras. Essas transformações se manifestavam através de mudanças observáveis na saúde das pessoas, na vitalidade dos ecossistemas locais e na incidência de conflitos sociais.
Comunidades que aplicavam consistentemente os métodos que Jesus ensinava relatavam reduções drásticas em doenças, aumentos consideráveis na produtividade agrícola e resoluções espontâneas de disputas que se arrastavam por décadas. As evidências apontam que Jesus havia desvendado como usar a oração secreta para criar mudanças que se propagavam por redes sociais inteiras, seguindo padrões previsíveis. O que mais chama a atenção nos textos é a forma como Jesus integrava essas práticas transformadoras com ensinamentos éticos profundos que asseguravam que o poder desenvolvido seria usado exclusivamente para o bem coletivo. Ele compreendia que habilidades espirituais de alta voltagem podiam ser extremamente perigosas se aplicadas por pessoas que não haviam desenvolvido maturidade moral à altura. Por isso, seus ensinamentos sempre combinavam um treinamento técnico rigoroso com um desenvolvimento de caráter que erradicava por completo as motivações destrutivas. As comunidades que ele estabeleceu funcionavam como laboratórios vivos, onde as pessoas podiam aprender gradualmente a alinhar um poder espiritual crescente com sabedoria e compaixão autênticas. Novas investigações revelam que Jesus desenvolveu sistemas de mentoria sofisticadíssimos que permitiam que indivíduos progredissem através de estágios de desenvolvimento meticulosamente estruturados. Iniciantes aprendiam práticas básicas de purificação e concentração, que lançavam as bases para um trabalho mais avançado. Estudantes intermediários desenvolviam habilidades de percepção sutil que lhes permitiam detectar e corrigir desequilíbrios energéticos em si e nos outros. Praticantes avançados, por sua vez, aprendiam técnicas de transformação que podiam influenciar sistemas complexos como ecossistemas, estruturas sociais e até mesmo padrões climáticos. O que tornava esses ensinamentos únicos era como Jesus havia descoberto formas de acelerar, de forma impressionante, processos de desenvolvimento que tradicionalmente exigiam décadas de prática intensiva. Os textos remanescentes sugerem que Jesus havia identificado atalhos específicos que possibilitavam a pessoas comuns acessar estados de consciência que antes eram restritos a mestres que dedicavam vidas inteiras ao desenvolvimento espiritual. Esses atalhos não eram caminhos que driblavam o trabalho necessário, mas sim métodos mais eficientes que eliminavam obstáculos desnecessários e concentravam os esforços nas práticas que geravam os resultados mais significativos. Ele havia mapeado com precisão quais elementos do treinamento tradicional essênio eram essenciais e quais eram meramente protocolares, sem contribuir substancialmente para o desenvolvimento real. Os especialistas descobriram que Jesus havia revolucionado a pedagogia espiritual ao desenvolver métodos de ensino que se adaptavam às necessidades e capacidades específicas de cada estudante individual. Em vez de aplicar um programa engessado para todos, ele criava rotas personalizadas que permitiam a cada pessoa progredir em seu próprio ritmo otimizado. Essa abordagem individualizada produzia resultados muito mais céleres e sustentáveis do que os métodos padronizados tradicionais. Pessoas que anteriormente haviam lutado com práticas espirituais descobriam que podiam fazer progressos extraordinários quando recebiam orientação calibrada especificamente para suas constituições e circunstâncias únicas. O impacto dessas inovações pedagógicas forjou uma geração de praticantes que possuíam habilidades espirituais substancialmente mais desenvolvidas do que tudo o que existia antes. Estudos sugerem que Jesus havia conseguido democratizar o acesso a poderes transformadores que antes eram monopolizados por pequenas e isoladas elites espirituais. Suas comunidades incluíam pessoas de todos os estratos socioeconômicos que haviam aprendido a aplicar técnicas avançadas de oração secreta com resultados mensuráveis. Essa democratização criou uma ameaça direta aos sistemas de poder estabelecidos, que dependiam de manter o conhecimento transformador restrito a pequenos círculos privilegiados. Os registros indicam que Jesus tinha plena consciência das implicações políticas de seus ensinamentos e deliberadamente estruturou suas comunidades para minimizar provocações desnecessárias, ao mesmo tempo em que maximizava o impacto transformador genuíno. Ele sabia que mudanças duradouras exigiam bases sólidas que não podiam ser facilmente destruídas por pressões externas. Por isso,
enfatizava o desenvolvimento da autonomia individual e da sustentabilidade comunitária, o que tornava suas comunidades resilientes a perseguições e interferências. Pessoas que dominavam as técnicas que ele ensinava passavam a depender muito menos de sistemas externos para seu bem-estar e realização, o que, naturalmente, reduzia a influência que as autoridades tradicionais podiam exercer sobre elas. A transformação que Jesus introduziu no método de oração essênio revelava camadas ainda mais profundas de sabedoria quando se analisa como ele havia conseguido solucionar problemas basilares que limitavam a eficácia das práticas tradicionais. Investigações indicam que ele identificou que muitas das dificuldades que as pessoas enfrentavam ao tentar dominar técnicas espirituais avançadas não eram fruto de falta de dedicação ou capacidade inerente, mas sim de obstáculos conceituais e emocionais que podiam ser removidos por meio de abordagens mais sofisticadas. Ele desenvolveu métodos específicos para transpor resistências psicológicas profundas que mantinham as pessoas presas em padrões limitantes, mesmo quando elas possuíam motivação genuína para a mudança. Esses métodos funcionavam através de uma reorganização gradual, mas sistemática, de como os praticantes compreendiam sua relação com as realidades espirituais, eliminando conflitos internos que sabotavam esforços sinceros. A genialidade da abordagem de Jesus residia em como ele conseguia integrar elementos aparentemente contraditórios em sistemas coerentes que geravam resultados extraordinários. Fontes históricas guardam evidências de que ele combinava aspectos meditativos profundos com um engajamento ativo no mundo, formando praticantes que eram simultaneamente contemplativos e dinâmicos. Essa integração resolvia antigas tensões entre a vida espiritual e as responsabilidades mundanas que haviam fragmentado muitas tradições anteriores. Pessoas que seguiam seus métodos descobriam que suas práticas espirituais potencializavam sua eficácia em todas as áreas da vida, em vez de competir com outras prioridades. Essa sinergia eliminava conflitos que, tradicionalmente, forçavam indivíduos a escolher entre o desenvolvimento espiritual e o sucesso em relacionamentos, no trabalho ou em contribuições comunitárias. Especialistas constataram que Jesus havia identificado princípios universais e subjacentes que regiam todas as formas eficazes de oração, independentemente de tradições culturais específicas ou sistemas de crenças particulares. Esses princípios funcionavam com base em como a consciência humana realmente opera em níveis fundamentais, não em dogmas ou rituais específicos. Isso significava que suas técnicas podiam ser adaptadas para funcionar dentro de praticamente qualquer contexto cultural ou religioso sem perder sua eficácia intrínseca. Pessoas de históricos completamente distintos descobriam que podiam aplicar os mesmos princípios básicos e obter resultados comparáveis, ajustando apenas elementos superficiais para acomodar suas situações particulares. Essa universalidade explicava como seus ensinamentos conseguiram se disseminar rapidamente por culturas diversas, que normalmente resistiam a influências externas. O consenso acadêmico defende que Jesus havia desenvolvido métodos de verificação que permitiam aos praticantes avaliar objetivamente seu progresso real versus progressos imaginários ou autoilusão. Muitas tradições espirituais padecem da falta de critérios claros para distinguir entre desenvolvimento genuíno e experiências subjetivas que, embora convincentes, não correspondem a mudanças substantivas. Jesus criou sistemas de feedback que eliminavam essa ambiguidade por meio de métricas baseadas em resultados observáveis no mundo real. Praticantes aprendiam a reconhecer sinais específicos que indicavam quando suas práticas estavam gerando transformações autênticas versus quando estavam simplesmente criando estados emocionais temporários ou experiências psicológicas interessantes, mas superficiais. Essa capacidade de discernimento protegia as pessoas de desperdiçar anos em práticas ineficazes e garantia que os esforços fossem direcionados para métodos que produziam mudanças duradouras e mensuráveis. As evidências indicam que Jesus havia compreendido que a oração eficaz exige um alinhamento preciso entre múltiplas dimensões da experiência humana, simultaneamente. Métodos tradicionais frequentemente focavam em aspectos isolados como pensamento, emoção ou comportamento,
mas falhavam em coordenar essas diferentes dimensões de forma sinérgica. Jesus desenvolveu técnicas que orquestravam todos os níveis da experiência humana para trabalhar em harmonia direcionada, multiplicando dramaticamente o poder das práticas individuais, quando o pensamento, sentimento, intenção, atenção e ação corporal se alinhavam em direção aos mesmos objetivos específicos. Os resultados transcendiam qualquer coisa que poderia ser alcançada por meio de esforços fragmentados. Essa coordenação integral eliminava conflitos internos que dissipavam energia e criava estados de coerência interna que amplificavam, naturalmente, a eficácia de qualquer prática aplicada. Investigações indicam que parte essencial dos métodos secretos de Jesus envolvia uma compreensão sofisticada de como o timing e o contexto influenciavam dramaticamente a eficácia das práticas espirituais. Ele tinha mapeado ritmos naturais e ciclos que regem quando diferentes tipos de oração produzem seus resultados máximos. Algumas técnicas funcionavam melhor durante períodos específicos do dia, estações do ano ou fases da lua, enquanto outras eram mais eficazes durante estados particulares de consciência ou em combinação com atividades específicas. Praticantes que compreendiam esses padrões temporais conseguiam sincronizar suas práticas com momentos de potencial maximizado, obtendo resultados substancialmente mais poderosos com menos esforço. Essa sincronização também incluía alinhamento com ritmos pessoais individuais, que variavam entre as diferentes pessoas, permitindo que cada praticante descobrisse seus próprios períodos de maior receptividade e potencial. Estudos apontam que Jesus havia desenvolvido métodos específicos para lidar com a resistência inconsciente que sabotava esforços conscientes de mudança. Ele reconhecia que a mente consciente representa apenas uma pequena fração da psique total e que a transformação duradoura exige a cooperação de níveis mais profundos que, frequentemente, operam segundo lógicas diferentes. Suas técnicas incluíam estratégias elegantes para se comunicar com aspectos inconscientes da personalidade, de formas que eles podiam compreender e aceitar. Em vez de tentar forçar a mudança apenas pela vontade consciente, ele ensinava métodos que persuadiam, naturalmente, toda a personalidade a colaborar voluntariamente com os objetivos de crescimento. Essa colaboração interna eliminava conflitos que, tradicionalmente, tornavam o desenvolvimento espiritual uma luta exaustiva e transformava o processo em uma experiência de descoberta natural e prazerosa. As descobertas revelam que uma parte revolucionária da abordagem de Jesus estava em como ele havia conseguido acelerar dramaticamente processos que, normalmente, exigiam décadas de desenvolvimento gradual. Ele identificou que muito do tempo tradicionalmente necessário para a dominação de práticas espirituais era consumido por tentativas e erros desnecessários, devido à falta de orientação precisa sobre quais elementos eram realmente essenciais versus quais eram meramente tradicionais. Jesus criou mapas detalhados que mostravam exatamente quais habilidades precisavam ser desenvolvidas, em qual ordem e quais métodos produziam cada resultado específico de forma mais eficiente. Estudantes que seguiam esses mapas podiam evitar anos de experimentação improdutiva e focar imediatamente nos elementos que produziriam progressos substanciais. Essa eficiência não representava atalhos que comprometiam a qualidade, mas sim a eliminação de desperdícios que permitia que as pessoas alcançassem níveis de desenvolvimento que, antes, eram considerados impossíveis dentro de uma vida normal. Alguns especialistas propõem que Jesus havia compreendido dimensões comunitárias da oração que multiplicavam exponencialmente os resultados das práticas individuais. Suas técnicas incluíam métodos para coordenar grupos de praticantes, de modo que suas práticas individuais se fortalecessem mutuamente, em vez de simplesmente se somarem. Quando grupos aplicavam certas técnicas simultaneamente, criavam campos de ressonância que amplificavam o poder de cada participante individual. Essas práticas comunitárias produziam resultados que transcendiam qualquer coisa que os mesmos praticantes poderiam alcançar trabalhando isoladamente, mesmo que aplicassem as mesmas técnicas com igual competência. A sinergia grupal também acelerava o desenvolvimento individual. As pessoas, por exemplo, aprendiam por ressonância
com aqueles que já dominavam certas habilidades, absorvendo capacidades pela proximidade e sincronização, em vez de só pela prática repetitiva. O consenso entre os pesquisadores modernos aponta que os métodos secretos de Jesus incorporavam um entendimento profundo de como diferentes tipos de oração impactam os sistemas neurológicos e fisiológicos de maneiras mensuráveis. Ele descobriu que certas técnicas produzem mudanças específicas em padrões de ondas cerebrais, na química sanguínea, na função imunológica e em outros marcadores biológicos que podem ser documentados por métodos científicos contemporâneos. Essa base fisiológica explicava por que suas técnicas geravam resultados consistentes, independentemente das crenças pessoais de quem praticava, atuando por meio de mecanismos biológicos universais, e não apenas pela fé ou expectativa. Quem aplicava os métodos corretamente experimentava mudanças físicas documentáveis que apoiavam e sustentavam transformações psicológicas e espirituais, criando ciclos de feedback positivo que aceleravam todos os aspectos do desenvolvimento. Estudos recentes revelam que Jesus havia desenvolvido um entendimento profundo sobre como diferentes estados de consciência facilitam a conexão direta com dimensões espirituais que normalmente ficam inacessíveis durante a atividade mental do dia a dia. Os textos essênios guardam descrições detalhadas de técnicas específicas que Jesus empregava para induzir esses estados alterados de forma controlada e consistente. Especialistas descobriram que ele havia identificado janelas temporais naturais, em que as barreiras entre as dimensões da consciência ficavam mais permeáveis, permitindo que os praticantes acessassem níveis de percepção expandida com muito menos esforço. Essas janelas ocorriam em momentos específicos durante ciclos diários, lunares e sazonais, e Jesus havia mapeado com precisão quando cada tipo de prática gerava os melhores resultados. Ele também desenvolveu métodos para criar artificialmente condições semelhantes às que surgiam naturalmente durante essas janelas, permitindo que as pessoas acessassem estados expandidos independentemente do timing externo. As descobertas indicam que Jesus ensinava técnicas revolucionárias para trabalhar diretamente com energia vital, de formas que transformavam não só a experiência individual, mas também o ambiente físico ao redor dos praticantes. Fontes históricas guardam evidências de que ele havia entendido como a consciência humana interage com campos energéticos sutis que permeiam toda a realidade física. Suas técnicas incluíam métodos para perceber, direcionar e amplificar essas energias por meio de combinações específicas de foco mental, posicionamento corporal, respiração controlada e intenção precisa. Os praticantes que dominavam essas habilidades conseguiam influenciar condições ambientais, facilitar a cura em outras pessoas e manifestar mudanças físicas que pareciam desafiar as leis naturais conhecidas. Jesus havia descoberto que essas capacidades não eram violações de princípios científicos, mas a aplicação de leis mais profundas que governam a interação entre consciência e matéria física. Estudos sugerem que os métodos secretos incluíam técnicas avançadas para a comunicação direta com inteligências superiores por meio de protocolos específicos que garantiam clareza e precisão na recepção de orientação. Jesus desenvolveu sistemas para distinguir entre diferentes tipos de comunicação espiritual, identificando quais fontes ofereciam informações confiáveis e quais poderiam ser enganosas ou imprecisas. Ele criou métodos de verificação que permitiam aos praticantes confirmarem a autenticidade da orientação recebida por múltiplos canais independentes. Essas técnicas incluíam rituais de purificação que preparavam a consciência para uma recepção clara, códigos simbólicos que facilitavam a tradução de informação espiritual para uma linguagem compreensível, e práticas de proteção que mantinham a comunicação segura contra a interferência de influências negativas. Quem aplicava esses protocolos corretamente conseguia estabelecer conexões estáveis com fontes de sabedoria que ofereciam orientação prática para os desafios específicos da vida cotidiana. Investigações revelam que Jesus havia compreendido as dimensões temporais da realidade espiritual, o que permitia acesso a informações sobre eventos passados e futuros através de técnicas precisas de expansão temporal da consciência.
Os textos essênios guardam descrições de práticas que ele usava para transcender as limitações lineares da percepção temporal normal, acessando perspectivas que abrangiam múltiplas linhas do tempo simultaneamente. Ele descobriu que o tempo não funciona de forma linear nas dimensões espirituais, existindo como uma paisagem multidimensional, onde todos os momentos coexistem e podem ser acessados por métodos apropriados. Suas técnicas incluíam visualizações específicas que moviam a consciência através de diferentes camadas temporais, mantendo a ancoragem no presente enquanto explorava possibilidades passadas e futuras. Os praticantes que dominavam essas habilidades conseguiam compreender padrões kármicos que influenciavam eventos atuais, identificar as raízes históricas de problemas contemporâneos e perceber trajetórias futuras mais prováveis, baseadas em escolhas presentes. O consenso acadêmico sustenta que os métodos secretos incorporavam um entendimento sofisticado sobre como o trauma psicológico e espiritual cria bloqueios específicos que impedem o desenvolvimento natural de capacidades humanas latentes. Jesus havia identificado que a maior parte das limitações que as pessoas experimentam não é uma falta natural de habilidade, mas o resultado de feridas que distorcem a percepção e restringem o acesso a potenciais inatos. Ele desenvolveu técnicas específicas para localizar, compreender e curar diferentes tipos de trauma de formas que restauravam o funcionamento natural, em vez de simplesmente mascarar sintomas. Suas abordagens atuavam simultaneamente nos aspectos psicológicos, energéticos e espirituais da cura, reconhecendo que traumas afetam múltiplas dimensões do ser humano e exigem uma intervenção integrada. Quem recebia essa cura experimentava não só o alívio do sofrimento, mas a liberação de capacidades que estavam dormentes devido a bloqueios traumáticos. Já se pegou pensando por que algumas pessoas parecem ter um acesso natural a uma sabedoria e poder espiritual que outros penam para desenvolver por décadas a fio? As evidências sugerem que a diferença não está num talento especial, mas no conhecimento de técnicas específicas que removem obstáculos artificiais ao desenvolvimento natural. Comentem aqui embaixo qual aspecto dessas descobertas mais atiçou a curiosidade de vocês, porque a perspectiva de cada um ajuda a direcionar futuras explorações desse conhecimento transformador. Fontes históricas guardam indicações de que Jesus havia desenvolvido métodos revolucionários para transmitir conhecimento espiritual diretamente de consciência para consciência, transcendendo as limitações da comunicação verbal e conceitual. Ele havia descoberto que a sabedoria mais profunda não pode ser expressa adequadamente por palavras ou símbolos, mas precisa ser transferida por ressonância direta entre estados expandidos de consciência. Suas técnicas incluíam práticas específicas que sincronizavam os estados mentais entre professor e estudante, criando campos de ressonância onde o conhecimento podia fluir naturalmente entre os participantes. Essa transferência direta era muito mais eficiente que os métodos educacionais tradicionais, permitindo que as pessoas absorvessem a compreensão completa de conceitos complexos em instantes, em vez de anos de estudo gradual. Estudantes que recebiam conhecimento dessa forma não só compreendiam a informação intelectualmente, mas incorporavam a sabedoria de uma forma que transformava automaticamente sua percepção e capacidades práticas. Pesquisas indicam que os métodos secretos incluíam técnicas avançadas para trabalhar com a energia de grupos e comunidades de formas que elevavam a consciência coletiva e criavam ambientes onde o desenvolvimento espiritual individual era dramaticamente acelerado. Jesus havia compreendido que a consciência humana funciona de forma interconectada, onde os estados mentais e espirituais de indivíduos dentro de grupos se influenciam mutuamente por meio de campos sutis de ressonância. Ele desenvolveu práticas específicas para harmonizar grupos de pessoas, de modo que suas energias individuais se combinassem em padrões sinérgicos que beneficiavam todos os participantes. Essas técnicas criavam atmosferas comunitárias, onde qualidades como compaixão, sabedoria, clareza mental e poder espiritual eram amplificadas e compartilhadas naturalmente entre os membros. Comunidades que aplicavam esses métodos experimentavam níveis de cooperação, criatividade e realização
que transcendiam qualquer coisa que indivíduos pudessem alcançar trabalhando isoladamente. Especialistas descobriram que Jesus havia identificado conexões específicas entre práticas espirituais e a ativação de potenciais genéticos dormentes que permanecem inativos na maioria das pessoas durante suas vidas inteiras. Ele havia compreendido que o DNA humano contém códigos para capacidades que vão muito além daquelas normalmente expressas, incluindo habilidades expandidas de percepção, cura, comunicação telepática e manipulação de energia física. Suas técnicas incluíam métodos específicos para ativar essas sequências genéticas por meio de combinações precisas de prática espiritual, dieta especializada, exercícios específicos e exposição controlada a frequências energéticas particulares. Quem seguia esses protocolos experimentava mudanças físicas mensuráveis, que apoiavam o desenvolvimento de capacidades que antes eram consideradas impossíveis ou sobrenaturais. Essa ativação genética não representava uma modificação artificial, mas a restauração de um funcionamento humano original que havia sido perdido através de séculos de condicionamento cultural e degradação ambiental. Investigações revelam que o poder dos métodos secretos de Jesus derivava, em parte, de sua compreensão profunda sobre como diferentes tradições espirituais ao redor do mundo compartilham elementos comuns que, quando combinados apropriadamente, produzem resultados que transcendem qualquer sistema individual. Ele viajou extensivamente e estudou com mestres de múltiplas culturas, extraindo princípios universais que funcionavam independentemente de contextos culturais específicos. Suas técnicas sintetizavam a sabedoria de tradições egípcias, indianas, tibetanas, gregas e outras, criando abordagens integradas que capturavam o poder essencial de cada sistema, enquanto eliminava limitações culturais particulares. Essa síntese permitiu o desenvolvimento de métodos universais que podiam ser aplicados efetivamente por pessoas de qualquer origem cultural ou sistema de crenças, funcionando através de princípios fundamentais da natureza humana que transcendem diferenças superficiais entre tradições espirituais. As descobertas sugerem que Jesus havia compreendido as dimensões políticas e sociais do conhecimento espiritual avançado, reconhecendo que certas técnicas poderiam representar ameaças para estruturas de poder estabelecidas se fossem amplamente conhecidas. Ele desenvolveu sistemas cuidadosos para preservar e transmitir conhecimento mais sensível, apenas para estudantes que demonstrassem maturidade, integridade e comprometimento com o uso responsável dessas capacidades. Suas precauções não derivavam de elitismo, mas de um reconhecimento prático de que certas habilidades espirituais, se mal utilizadas, poderiam causar danos significativos tanto para os praticantes quanto para outras pessoas. Ele criou testes rigorosos que avaliavam o caráter moral e a estabilidade emocional dos candidatos antes de compartilhar as técnicas mais poderosas. Esses protocolos de segurança garantiam que o conhecimento avançado permanecesse nas mãos de pessoas que o usariam para o benefício universal, em vez de ganho pessoal ou manipulação de outros. Estudos contemporâneos indicam que os métodos preservados nos textos essênios incluem técnicas específicas para trabalhar com forças naturais e ciclos planetários de formas que amplificam dramaticamente a efetividade de práticas espirituais. Jesus havia compreendido que a Terra funciona como um organismo vivo com seus próprios ritmos energéticos e que as práticas humanas podem ser sincronizadas com esses ritmos para maximizar os resultados. Ele desenvolveu calendários precisos que mapeavam quando diferentes tipos de trabalho espiritual produziam benefícios otimizados, aproveitando momentos quando as energias planetárias apoiavam objetivos específicos. Suas técnicas também incluíam métodos para trabalhar harmoniosamente com elementos naturais como água, fogo, ar e terra, incorporando essas forças em práticas de formas que multiplicavam seu poder transformativo. Os praticantes que aplicavam esses métodos descobriam que mesmo práticas simples se tornavam extraordinariamente poderosas quando realizadas em alinhamento com os ciclos naturais apropriados. O consenso entre pesquisadores modernos sustenta que Jesus havia desenvolvido uma compreensão revolucionária sobre como diferentes aspectos da experiência humana, física, emocional, mental e espiritual,
funcionam como um sistema integrado que deve ser desenvolvido holisticamente para alcançar resultados maximizados. Métodos tradicionais frequentemente focavam apenas uma dimensão por vez, criando desequilíbrios que limitavam o progresso geral e às vezes produziam efeitos colaterais negativos. Suas técnicas trabalhavam simultaneamente com todos os aspectos do ser humano, garantindo que o desenvolvimento em cada área apoiasse e fortalecesse o crescimento em todas as outras. Essa abordagem integrada produzia transformações estáveis e duradouras, que melhoravam a qualidade de vida em todos os níveis simultaneamente. Quem seguia esses métodos experimentava não só crescimento espiritual, mas também saúde física aprimorada, estabilidade emocional ampliada, clareza mental expandida e relacionamentos mais satisfatórios com os outros. Fontes preservadas indicam que Jesus havia identificado que o maior obstáculo para o desenvolvimento espiritual na maioria das pessoas não é a falta de capacidade ou dedicação, mas a confusão sobre quais práticas realmente funcionam versus quais são simplesmente tradicionais ou populares. Ele havia notado que as pessoas desperdiçavam anos seguindo métodos ineficazes simplesmente porque esses métodos eram amplamente aceitos ou recomendados por autoridades respeitadas. Suas técnicas incluíam sistemas precisos para testar a efetividade de diferentes práticas, permitindo que as pessoas identificassem rapidamente quais abordagens produziam resultados genuínos para suas circunstâncias específicas. Esses métodos de avaliação poupavam um tempo enorme e preveniam frustração desnecessária, permitindo que os praticantes focassem a energia apenas em atividades que contribuíam diretamente para seus objetivos espirituais. Quem aplicava esses critérios de seleção descobria que podia alcançar em poucos anos níveis de desenvolvimento que antes exigiam décadas de experimentação. Evidências arqueológicas e textuais convergem para demonstrar que Jesus havia compreendido conexões profundas entre o desenvolvimento espiritual individual e a transformação social coletiva, reconhecendo que mudanças duradouras na sociedade humana requerem uma elevação simultânea de consciência em níveis pessoais e comunitários. Ele havia desenvolvido estratégias específicas para criar movimentos de transformação que operavam através de crescimento espiritual autêntico, em vez de simplesmente mudança política ou econômica superficial. Suas abordagens focavam o desenvolvimento de liderança espiritual que podia inspirar e orientar outros através de exemplo pessoal e sabedoria prática, criando ondas de influência positiva que se expandiam naturalmente através de redes sociais. Essas estratégias reconheciam que a mudança social sustentável deve emergir de uma transformação interior genuína e que sistemas externos apenas mudam permanentemente quando as pessoas que os operam experimentam elevação real de consciência e caráter. Pesquisas revelam que as técnicas secretas incluíam métodos avançados para transcender as limitações normais da percepção humana e acessar níveis de realidade onde informações sobre a natureza fundamental da existência se tornam diretamente acessíveis. Jesus havia descoberto que a consciência humana possui capacidades inatas para perceber dimensões de realidade que permanecem invisíveis para os sentidos físicos normais e o pensamento conceitual ordinário. Suas práticas incluíam técnicas específicas para expandir a percepção além das limitações sensoriais usuais, permitindo a experiência direta de princípios espirituais que normalmente só podem ser compreendidos intelectualmente. Quem desenvolvia essas capacidades perceptivas expandidas ganhava acesso a uma sabedoria que transformava fundamentalmente sua compreensão do propósito da vida, da natureza da realidade e do verdadeiro potencial humano. Essa sabedoria direta proporcionava orientação prática que melhorava a tomada de decisões em todas as áreas da vida, desde relacionamentos pessoais até escolhas profissionais e contribuições para o bem-estar coletivo. Investigações contemporâneas sugerem que Jesus havia antecipado que o conhecimento espiritual avançado eventualmente seria validado por descobertas científicas modernas e que ele havia estruturado seus ensinamentos de formas que permaneceriam relevantes e aplicáveis, mesmo conforme a compreensão humana da realidade física evoluísse. Ele havia compreendido que verdades espirituais autênticas não contradizem descobertas científicas genuínas, mas as complementam e expandem.
oferecendo perspectivas sobre dimensões de realidade que métodos científicos tradicionais não conseguem investigar diretamente. Suas técnicas foram projetadas para produzir resultados mensuráveis que podiam ser documentados e verificados através de critérios objetivos, mesmo quando operavam através de princípios que transcendiam paradigmas científicos contemporâneos. Essa previsão permitiu que seus métodos permanecessem relevantes e efetivos através de séculos de mudança cultural e progresso tecnológico, funcionando igualmente bem em contextos antigos e modernos. As evidências convergentes indicam que os métodos secretos de Jesus representam uma síntese magistral de sabedoria espiritual prática que pode transformar a experiência humana de formas profundas e duradouras quando aplicada com compreensão apropriada e dedicação consistente. Esses ensinamentos oferecem caminhos para o desenvolvimento de capacidades que a maioria das pessoas considera impossíveis, mas que são, na realidade, potenciais naturais da consciência humana aguardando ativação através de práticas corretas. O conhecimento preservado nos textos essênios fornece mapas detalhados para a navegação dessas possibilidades transformativas, oferecendo orientação prática que pode ser aplicada por qualquer pessoa disposta a investir o tempo e a energia necessários para o domínio dessas técnicas. A redescoberta desse conhecimento representa uma oportunidade histórica para a humanidade se reconectar com dimensões esquecidas do potencial humano e criar formas de vida que integram realizações espirituais mais elevadas com participação efetiva na sociedade contemporânea. Quem se dedica seriamente ao estudo e à aplicação desses métodos descobre que pode transformar não só a própria vida, mas também contribuir para a elevação geral da consciência humana, que nossa época urgentemente necessita para navegar com sucesso os desafios complexos que enfrentamos como espécie. Valeu por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.